Bem-vindos, bem-vindas. Vamos para um bate-papo sobre reiki? Vamos lá, sempre tem coisa interessante, né? Sempre tem algo que traz mais autoconhecimento pra gente, mais empoderamento também, importante. O reiki é uma coisa fantástica, né? Algo que está disponível para todas as pessoas, todas as crenças, idiomas, preferências e tudo mais. Mas tornar-se reikiano tem dois aspectos. Tem aquele aspecto meio inconsciente, né? A gente não está muito desperto ainda. Estamos despertos mais um pouquinho. E nessa nossa inconsciência, a gente escolhe qualquer curso, a gente escolhe qualquer mestre, ou às vezes a gente é muito cri-cri, muito certinho, né? Muito controlador. A gente quer o melhor mestre, a melhor hora, a melhor conjunção astral, né? Dificulta um pouquinho. Esse excesso dificulta. O outro lado, a gente faz qualquer curso e depois acaba entrando em algumas furadas, se decepciona, acaba se decepcionando com o reiki, acaba abandonando, deixando de lado, esquecendo. O que não é legal. A gente tem que aproveitar, tem que avançar, né? E tem que ir melhorando. E um meio termo interessante é quando você busca com um pouco mais de consciência, com um certo controle. Legal, com um certo ideal, com um certo perfeccionismo. É bom, né? Então aí a gente procura, a gente se informa, a gente conversa, a gente quer conhecer um pouco mais o mestre, a gente quer conhecer a metodologia, o conteúdo, tudo mais, né? Dessa forma, você aproveita mais, você vai ter menos ilusões, você vai se decepcionar menos consigo mesmo. Tem um vídeo, a gente se decepciona sempre com a gente mesmo. Somos nós que criamos essas ilusões. E nessa atividade de procurar o mestre, né, eu atendo muitas pessoas e elas me trazem muitas informações, muitos questionamentos. Muitas me relatam como que chegaram até os vídeos, como que chegaram até mim, como me escolheram para ser um mestre em reiki, né? Para ser um orientador, para ser um professor. E isso traz muita reflexão, né? Uma das coisas interessantes que precisa ter é essa empatia com o mestre, essa afinidade com o mestre, certo? Então você tem que gostar do seu mestre reiki, né? Tem que ter um carinho por ele, tem que gostar do tom de voz, gostar da maneira que ele se expressa, que ele fala, que ele se mexe, se ele fala baixinho, se ele fala muito alto, se ele fala muito rápido, se ele usa palavrão, se ele é mais educado. Esse contato é importante, porque você começa uma jornada no reiki, você começa uma jornada. E o mestre vai acompanhar você, vai estar disponível para tirar dúvidas, para te dar algum conselho, para te dar alguma opinião, para fazer algum questionamento. Eu acho que aí entra muito essa questão de realmente de professor, né? Não está ali só, está aqui o reiki, acabou, pronto. Não, está ali a iniciação, fez a iniciação comigo, né? Faz um auê imenso ali, faz a iniciação e depois não quer mais saber. Então, para ser um bom mestre em reiki tem que ter isso, né? Não pode ser um excesso também, porque às vezes fica muito pegajoso, né? É só comigo, vem comigo, vem para o meu grupo do WhatsApp, vem para o meu grupo do Telegram, vem para o meu blog, vem para o meu Face, vem para a minha TikTok, vem, é só comigo, é só eu, é só... Isso também não é legal, não é legal. Esses excesso não é legal, né? O caminho do meio é melhor. Mas tem que ter essa afinidade. Né, tem que ter essa liberdade de poder você chegar e conversar com o mestre e perguntar para ele. Estou com dúvida nesse símbolo, estou com dúvida, precisa símbolo? Estou com dúvida, essa posição aqui, é aqui mesmo, é um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Né? E o mestre está receptivo para responder. Né? É claro que, às vezes, os alunos, os reikianos, são chatinhos. Tem lá um vídeo explicando, ele não procura. Está lá na apostila, ele não lê. Está lá no questionário mencionando, ele também não fez. E aí ele fica, mestre isso, mestre aquilo. Aí de vez em quando o mestre também tem que ser, né?
pouco mais rígido e dizer, olha, vamos se mexer aí, né? Vamos buscar o teu caminho, não dá para ficar dependente, né? Mas tendo essa liberdade é importante. Infelizmente nem todos os mestres são assim. Tem mestres que ensinam só aquilo e acabou. Está na apostila, acabou. Outra coisa você vai buscar, outra coisa você se vira. Então eles criam barreiras, criam limites. É a maneira de ser de cada um. A maneira de ser de cada um. Então essa empatia inicial é importante. E você vai descobrir isso através dos vídeos, através de áudios, através de texto, entrando em contato com o mestre, conversando, ouvindo a voz dele, né, ou presencialmente. Certo? Então isso é importante, é decisivo, eu diria. Né? Um mestre que é muito arrogante, você não vai gostar muito. Eu não gostaria. Já tive alguns e não gostei. Você se afasta. O mestre muito pegajoso também, eu também já não gosto. Algumas pessoas gostam, então tudo bem. Então esse primeiro aspecto, ele é realmente decisivo, nos inclina a buscar o mestre, a nos tornar reikianos e também faz com que a gente continue se interessando. Né? O mestre que só faz a iniciação e some, deixa ali você solta, né? E agora, o que eu faço, como é que eu avanço? E aí você acaba esquecendo do reiki. Então tem que ter assim uma presença mais ativa, né? Ou estar disponível. Né? Mas eu penso que esse ponto não é o ponto mais importante. Não é o ponto mais importante. É decisivo, faz a gente se movimentar em direção a buscar, entrar em contato, coisa e tal, né? Mas não é o mais importante. Eu creio que o mais importante são as ideias, são os conceitos, é a maneira como ensina, aquilo que ele mostra, aquilo que ele fala, né? As crenças a respeito. Porque o reiki é muito simples, tem vídeo sobre isso, mas o reiki não é simplista. O reiki é muito livre, então as pessoas acrescentam coisas particulares ao reiki e se esquecem de avisar os outros. Né? Ó, isso aqui é meu, é minha preferência, sou eu que ensino assim, sou eu que mostro assim. O reiki sui, não, o reiki sui é um pouquinho diferente. O mestre Sui não falava disso, não ensinava isso, não comentava sobre isso. O reiki sui é um pouquinho mais simples. Sendo livre, qualquer um pode inserir as coisas que deseja, tranquilo. Mas é preciso sempre salientar, né? Isso é reiki sui, isso é minha preferência pessoal. E com base nisso, os futuros reikianos precisam conversar com o mestre, precisam ouvir o que ele fala, ler o que ele escreve, para saber se as ideias batem, para saber se os conceitos, se as crenças são aquelas e estão razoavelmente corretas. Por exemplo, 2023 tem muito, mas muito reikiano que hoje ainda acredita que o mestre Sui era um padre cristão. Japão, 1920, mais ou menos. Não era. A gente sabe, a gente tem comprovação disso. Não era padre cristão. Aí você vai fazer um curso com o mestre e você vai encontrar lá uma apostila. O mestre Sui era um padre cristão que acreditava em Jesus, gostava da Bíblia, estudava, ensinava. Opa, isso aqui não é verdade. Já comprovaram que não é verdade. Aí você questiona o mestre. E o mestre, não, é isso aí. É isso e os outros são tudo errados. Eu estou certo, os outros são tudo errados. Como é que você lida com esse tipo de coisa? Com essa crença equivocada da pessoa, que continua sendo falada e justificada? O reiki nasceu na Lemúria. Jesus amado. Ainda existem pessoas que acreditam nisso. Que o reiki nasceu na Lemúria, que depois um ser reencarnou no Japão e passou para o mestre Sui. Na Lemúria, na Antártica, na Antártida, na Atlântida, em Mu, nas Pleiades. Tem técnicas de cura? Tem. Mas não é reiki. Não é reiki Sui. O reiki Sui nasceu no Japão com o mestre Sui. A gente sabe disso hoje. Foi ele que criou esse sistema todo.
E você entra em contato com o mestre que fala essas coisas, e como é que fica? E que defende isso, e que justifica isso sem base alguma para esse tipo de coisa. Como é que fica? Então, a compatibilidade de ideias e de crenças e aquilo que o mestre ensina tem que bater com você. Tem que bater com as suas crenças, com as suas ideias. Se ele ensina que o mestre Usui era um padre cristão e você acredita nisso e você gosta disso, legal, siga esse mestre. Porque se você pegar um mestre que ensina que não é assim e aquilo frustra você, não vai ser legal. Né? Pelos dois lados a gente tem que observar. É claro que aquele que está ensinando uma coisa mais verídica leva você por um caminho em que você vai se manter coerente. Aquele que ensina uma coisa que são vozes na cabeça dele, desculpe a brincadeira, ele leva você por um caminho de desilusão. Leva você por um caminho onde você vai se decepcionar, vai se desiludir e vai deixar o reiki de lado. Vai deixar o reiki de lado, não tem jeito. Então, eu penso que às vezes a gente tem que fazer certas concessões. O mestre é meio intragável, o mestre é meio arrogante, o mestre é muito simplório. Isso não bate comigo. Esse mestre fala muito palavrão, eu não gosto disso. Mas às vezes a gente tem que fazer certas concessões porque as ideias dele batem. E aí não adianta o mestre ser queridinho, educadinho, bonitinho, arrumadinho e falar coisas que você não acredita, que você sabe que não são verdades. E isso é muito importante. É o que faz a gente prosseguir. O conhecimento verdadeiro sempre faz a gente prosseguir. Às vezes ele dói, às vezes ele incomoda. Muitas pessoas chegam no canal, chegam até mim por e-mail, por WhatsApp e tudo mais, e não gostam do que eu falo. Não concordam, ficam indignadas. Tem gente que disse para mim que não gostava de mim, que eu apresentava bem, que eu ensinava bem, coisa e tal, mas que tal assunto estava errado e por causa disso ele não gostava de mim, eu não era uma boa pessoa. Pronto, a gente respeita, né? Claro que a gente respeita. Não estamos aqui para ter consenso, para ser absolutos. Eu tento errar o mínimo possível, eu tento me atualizar constantemente. Mas estou longe de uma perfeição e há muitos mistérios no reiki. Vídeo. Há muitos mistérios no reiki que a gente não sabe, que a gente não explica, que a gente não tem consenso entre os reikianos. Mas é preciso isso. Esse buscar constante, esse se atualizar constante, esse soltar coisas erradas, coisas que eu ensinava antes que eu não ensino mais. Muitos mestres assim. Temos excelentes mestres no Brasil todo, no mundo inteiro. Temos. Então, para aqueles que já estão um pouquinho mais despertos, mais atentos, mais lúcidos, que têm um senso de controle um pouquinho, um perfeccionismo um pouquinho maior, façam, se permitam, né? Busquem um pouco mais. Procurem um pouco mais, que vocês vão encontrar o mestre que se encaixa na necessidade de vocês, no momento que vocês vivem, com toda certeza. E o reiki vai ser muito bom na vida de vocês e na vida de todos ao redor de vocês. Se tornar reikiano é isso, a gente se melhora, a gente se cuida e a gente contribui para o entorno, né? Todo mundo se beneficia. Então, eu sei que há um certo idealismo meu nisso, mas eu acho muito importante se tornar reikiano. Acho um momento muito especial. A iniciação, sintonização, Reiju, Denju, que seja, é um momento especial. Então a gente tem que valorizar. Não dá para se deixar levar pela pressa, pela ansiedade, pela curiosidade, que são coisas válidas e importantes, naturais do ser humano. Mas a gente tem que trazer esse racional mais ativo e ponderar, escolher. Né? Esse mestre nunca mais vai aparecer aqui. Nunca mais vou ter oportunidade. Nunca mais... Exagero. Né? Exagero. Vão surgir outras oportunidades.
Às vezes a gente sabe intuitivamente, olha, é essa chance que eu tenho para fazer. Hoje as iniciações à distância facilitam muito, né? Eu atendo pessoas do mundo inteiro. Mas quando é presencial e você quer experimentar e que você quer ter uma iniciação presencial, aparece um mestre na sua cidade e promove um curso de Reiki. Poxa, entre você fazer alguma coisa que você ainda está lidando, né, essa questão da distância, você ainda está trabalhando, processando isso, e fazer com o mestre que está ali, às vezes realmente a gente não pode perder a oportunidade. Agora, esse não perder a oportunidade não pode ser o único argumento. Não pode. Tem que considerar outros aspectos, né? Como eu mencionei, a empatia, as ideias, a maneira de expressar e tudo mais. Certo? E não é, né, uma questão de certo ou errado. Não é uma questão de certo ou errado. Tomando, por exemplo, o caso de mestres que falam palavrão. Eu não vejo problema algum em falar palavrão. Não vejo. Mas eu não falo. Não me agrada. E aí você conversar com uma pessoa que cada 2, 3 palavras sai um palavrão, começa a encher o saco. Verdadeiramente, sinceramente, começa isso. Começa a encher o saco. Aí você argumenta com ele, por que falar tanto palavrão? Fala uma palavra normal, comum, se expressa normal. Ele fica bravo, fica indignado, ou fala mais palavrão ainda para implicar com você. Então, tudo isso vai compor essa sua jornada nesse caminho de energia que é o Reiki. E a gente tenta sempre fazer o melhor, né? Eu sempre tento fazer o melhor que eu posso. Então, a gente tenta otimizar as coisas para que minimizar a desilusão, minimizar os riscos e tudo mais, né? A gente faz o que a gente pode. Então é muito importante isso, eu penso, né? Ocorre muito das iniciações inconscientes, da pessoa se tornar reikiana de qualquer jeito, ocorre, vai continuar acontecendo, faz parte. Muitas dessas pessoas precisam disso, é o momento delas, não tem nada de errado. Lá adiante, muitas vezes essas pessoas reciclam o curso, né, fazem de novo o curso, recebem a iniciação de novo, porque estão em outro momento, o Reiki ajudou elas, mas uma compreensão melhor, uma sintonia melhor com isso tudo precisa. Então as pessoas reciclam lá adiante. Outras tantas se desiludem e desistem, faz parte. Do outro lado, aquelas pessoas muito idealistas, muito perfeccionistas, muito controladoras, fazem também, encontram um mestre, mesma coisa. Muitas delas continuam, avançam, algumas reciclam, se trabalham, buscam autoconhecimento, muitas se desiludem, desistem, abandonam. Tudo faz parte. E mesmo quem está no caminho do meio? Mesmo quem está no caminho do meio. Avança, 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 avança. Chega um momento que a pessoa precisa de uma folga. A nossa mente está sempre pronta. Nossa mente é a última a dormir e a primeira a acordar. Sempre. Ali. Só que essa parte energética não funciona assim. Às vezes a vida nos traz distrações, diversões que nos afastam. Então, mesmo aquelas pessoas que são mais centradas, mais equilibradas, buscam um caminho tranquilo, chega um momento que ela precisa de uma folga porque às vezes está indo muito rápido, né? A cabeça está indo muito na frente. A vida, o universo, Deus, né? O tal, se encarrega de colocar alguma coisinha ali para diminuir um pouco o ritmo e depois você retoma. Legal, pessoal? Aproveitem esses momentos, né? Aproveitem esses momentos. São momentos de muito crescimento, de muita informação, de muito autoconhecimento. Vale a pena. Deem uma atençãozinha especial. Tornem-se reikianos. Vale a pena. Vale a pena. Com toda certeza vale a pena. Poder cuidar de você mesmo. Poder cuidar dos outros ao redor. Nem que seja ocasionalmente, né? É algo assim que realmente não tem preço. Não tem preço. Não tem nada. Não tem como quantificar, como valorizar isso. Gratidão.